Em todos os lugares existem casos que chocam as pessoas, mas são poucos os que entram para a história de um país pela pena que é dada ao criminoso. Isso é o que aconteceu com o caso Katherine Knight na Austrália. Vou te contar a vida e o que Katherine fez que a colocou na história do crime australiano. Vamos lá! E aí, terrófilo, Mauro Plachina aqui. O caso de hoje entrou para a história da Austrália devido à pena recebida pela culpada. Essa é a história de Katherine Knight. Katherine nasceu e cresceu em um ambiente familiar disfuncional. Sua mãe, Barbara Halfan, teve Katherine e mais 3 filhos com seu pai. Em 59, quando ela tinha 4 anos, o antigo marido da sua mãe morreu e seus 2 filhos mais velhos, que viviam com ele, foram morar com eles. Seu pai, Ken, era um alcoólatra violento que estuprava a Bárbara. Bárbara, por sua vez, costumava contar às filhas detalhes íntimos da sua vida sexual e o quanto odiava sexo e homens. Mais tarde, quando Katherine reclamou com a sua mãe que um de seus parceiros queria que ela participasse de um ato sexual que ela não queria realizar, Bárbara disse a ela para aturar e parar de reclamar. Katherine afirma que foi frequentemente abusada sexualmente por vários membros de sua família, embora não por seu pai, o que continuou até seus 11 anos de idade. Embora haja dúvidas sobre os detalhes, os psiquiatras aceitam as suas alegações e os eventos foram amplamente confirmados por outros membros da família. Katherine era uma menina solitária e é lembrada pelos colegas do colégio como uma valentona que se sobrepunha a crianças menores. Ela agrediu pelo menos um menino na escola e chegou a ser ferida por um professor. Posteriormente, foi constatado que agiu em legítima defesa contra ela. Por outro lado, quando não estava furiosa, Knight era uma estudante modelo e muitas vezes ganhava prêmios pelo seu bom comportamento. Katherine deixou a escola aos 15 anos, sem ter aprendido a ler ou escrever direito. Conseguiu um emprego como cortadora em uma fábrica de roupas. E 12 meses depois, ela saiu para começar o que chamou do seu emprego dos sonhos: cortar miudezas no matadouro local. Essa é apenas a infância de Katherine, mas já dá para ver que ela passou por muita coisa. Vamos ver agora a sua vida adulta. Mas já se inscreve aqui no canal e liga as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre true crime, terror e suspense todas as semanas. Katherine se casou em 1974 com David Kellett e na noite de núpcias ela tentou estrangulá-lo. Mais tarde, ela explicou que foi porque ele adormeceu depois de ter tido relações sexuais apenas 3 vezes. O casamento se tornou violento e em uma ocasião, Katherine, durante a sua gravidez, queimou todas as roupas e sapatos de Kellett antes de atingi-lo na parte de trás da cabeça com uma frigideira, simplesmente porque ele havia chegado em casa atrasado. Temendo por sua vida, Kellett fugiu antes de desmaiar na casa de um vizinho e foi tratado de uma grave fratura no crânio. Em maio de 76, logo após o nascimento da sua primeira filha, Kellett trocou Knight por outra mulher e se mudou, sendo incapaz de lidar com o abuso. No dia seguinte, Katherine foi vista empurrando a sua filha em um carrinho de bebê pela rua principal, jogando violentamente o carrinho de um lado para o outro. Ela foi internada no Hospital St. Helens, onde foi diagnosticado com depressão pós-parto e passou várias semanas se recuperando. Com tantos problemas, Kellett retornou para casa para tentar ajudar Katherine, mas em 84 ela o deixou e se mudou. Apesar de ter voltado a trabalhar no matadouro, machucou as costas no ano seguinte e conseguiu uma aposentadoria por invalidez. Depois de Kellett, outros casos semelhantes de relacionamento abusivo por parte de Katherine Knight ainda ocorreram em sua vida. O segundo foi David Sanders, em 87. Katherine ficava com ciúmes do que ele fazia quando ela não estava por perto. Em maio daquele ano, ela cortou a garganta do seu filhote de cachorro Dingo, de 2 meses, na frente de David, para usar como exemplo do que aconteceria se ele tivesse um caso com outra mulher. Logo após, ela o deixou inconsciente após jogar uma frigideira nele.
uma cena que já havia acontecido com seu marido anterior e também não acabou por aí. Em 88, depois de uma discussão em que ela atingiu Saunders no rosto com um ferro antes de esfaqueá-lo no abdômen com uma tesoura. Assim, Saunders tirou uma longa licença de serviço e se escondeu. Catherine tentou encontrá-lo, mas ninguém disse onde ele estava. E vários meses depois, Saunders voltou para ver a filha que tiveram juntos e descobriu que Catherine tinha ido à polícia e injustamente disse a eles que tinha medo dele. Assim, eles emitiram uma ordem de prisão preventiva contra ele. Depois do relacionamento conturbado com David Saunders, Catherine se relacionou com John Chillingworth. Em 91, ela engravidou de John e deu à luz no ano seguinte ao menino chamado Eric. O relacionamento dos dois durou 3 anos antes de ela trocá-lo por um homem com quem ela estava tendo um caso já há algum tempo, John Price. E é aí que chegamos ao centro do caso desse vídeo, depois de termos conhecido um pouco da infância e parte da vida adulta de Catherine Knight. John Charles Thomas Price era pai de 3 filhos quando Catherine começou um caso com ele. Sua filha de 2 anos morava com a ex-mulher e os 2 filhos mais velhos moravam com ele. Price estava bem ciente da reputação violenta de Catherine quando ela se mudou para sua casa em 1995. Em 98, Catherine e John brigaram, pois ele se recusava a se casar, pois já tinha passado por um casamento não muito bom antes. Em retaliação, ela filmou itens que ele teria roubado do trabalho e enviou a fita para o seu chefe. Com isso, John foi demitido do cargo que ocupou por 17 anos. No mesmo dia, ele a expulsou de casa. E alguns meses depois, Price reiniciou o relacionamento, embora ele agora se recusasse a permitir que ela se mudasse com ele. Mesmo assim, as brigas se tornaram ainda mais frequentes. Os anos passaram e muitas brigas depois, em fevereiro de 2000, uma série de ataques a Price culminou com Catherine esfaqueando no peito, fazendo um corte superficial de lado a lado do seu tórax. Assim, em 28 de fevereiro, ele foi ao tribunal e solicitou uma ordem de restrição na tentativa de mantê-la longe dele e dos seus filhos. Naquela tarde, Price disse a seus colegas de trabalho que se ele não viesse trabalhar no dia seguinte, seria porque Catherine o havia assassinado. Apesar dos seus apelos para que John Price não voltasse para casa, ele afirmou que tinha medo de que Catherine matasse seus filhos. John chegou em casa e descobriu que Catherine, embora não estivesse lá, havia mandado as crianças embora para dormir na casa de um amigo. Mais tarde, ela chegou à casa de John enquanto ele dormia. No dia seguinte, um vizinho ficou preocupado com o fato do carro de John ainda estar na garagem. E quando ele não chegou ao trabalho, o seu patrão enviou um funcionário para ver o que estava errado. Tanto o vizinho quanto o colega tentaram bater na janela do quarto de Price para acordá-lo, mas alertaram a polícia após perceberem sangue na porta da frente. Ao arrombar a porta dos fundos, a polícia encontrou uma cena grotesca com o corpo de Price e Catherine em coma por ter tomado muitos comprimidos. De acordo com as evidências, John Price teria acordado e tentado escapar, enquanto Catherine o perseguia pela casa. A autópsia de Price revelou que ele foi esfaqueado pelo menos 37 vezes na frente do seu corpo e nas costas, com muitos dos ferimentos alcançando órgãos vitais. Várias horas depois de John Price ter morrido, Catherine Knight o esfolou e pendurou a sua pele em um gancho de carne na arquitrave de uma porta para a sala de estar. Ela também decapitou Price e cozinhou partes do seu corpo, servindo a carne em pratos na mesa de jantar. Com cada prato, havia um bilhete com o nome de cada um dos filhos de Price. Ela servia o pai para a família comer. A cabeça decapitada de Price foi encontrada em um pote com legumes. Catherine arrumou o corpo com o braço esquerdo coberto sobre uma garrafa vazia de refrigerante com as pernas cruzadas. Isso foi alegado no tribunal como um ato de profanação, demonstrando o desprezo de Catherine por John Price. Catherine ainda deixou um bilhete escrito à mão em cima de uma fotografia de John. Manchado de sangue e coberto com pequenos pedaços de carne, lia-se essa frase com os erros de inglês, já que ela não escrevia ou lia muito bem.
No julgamento, Catherine Knight se declarou culpada de homicídio culposo, sem intenção de matar, mas isso foi rejeitado e ela foi acusada em 2 de março de 2000. Seu julgamento aconteceu em 15 de outubro de 2001. Quando começou, o juiz Barry O'Keefe ofereceu aos 60 jurados a opção de serem dispensados devido à natureza das provas fotográficas, e 5 aceitaram. Quando a lista de testemunhas foi lida, vários outros também desistiram. Na manhã seguinte, Knight mudou sua declaração de culpa e o júri foi rejeitado. Foi então tornado público que o juiz O'Keefe havia sido avisado da mudança de pleito no dia anterior. Ele havia adiado o julgamento e em seguida ordenado uma avaliação psiquiátrica para determinar se Catherine entendia as consequências de uma confissão de culpa. A equipe jurídica de Knight planejou defendê-la, alegando amnésia e dissociação, uma alegação apoiada pela maioria dos psiquiatras, embora eles a considerassem sã. 2 psiquiatras concluíram que Catherine Knight sofria de transtorno de personalidade borderline. Nenhuma razão foi dada para a confissão de culpa, e apesar de tê-la dado, Catherine ainda se recusou a aceitar a responsabilidade pelas suas ações. Na audiência de sentença, seus advogados pediram que ela fosse dispensada para evitar ouvir alguns dos fatos, mas o pedido foi recusado. Quando o advogado descreveu a esfola e decapitação, Catherine ficou histérica e teve que ser sedada. Em 8 de novembro, o juiz apontou que a natureza do crime e a falta de remorso de Catherine exigiam uma pena severa. Ele a condenou à prisão perpétua, se recusou a fixar um período de não liberdade condicional e ordenou que seus documentos fossem marcados definitivamente para nunca serem libertados. Essa foi a primeira vez na história australiana que essa pena foi dada a uma mulher. Em junho de 2006, Catherine apelou da sentença de prisão perpétua, alegando que não ter a possibilidade de liberdade condicional era muito severa para o assassinato. Os juízes Peter McClellan, Michael Adams e Megan Latham rejeitaram o recurso, com o juiz McClellan escrevendo em sua sentença: "Este foi um crime terrível, quase além da contemplação em uma sociedade civilizada." Catherine Knight permanece presa até os dias de hoje no Centro Correcional Feminino de Silverwater, na Austrália. E aí, já conhecia essa história? Se você curte histórias de terror e crimes, conheça as minhas publicadas na Amazon. Todas estão de graça para assinantes do Kindle Unlimited. E se quiser mais histórias de True Crime, que tal conhecer a história de Daniel Marsh? Acesse esse vídeo aqui e veja essa história chocante que aconteceu nos Estados Unidos. Um ótimo terror para ti e até o próximo vídeo. Até mais!